Voltamos. Aqui, deixa eu pôr aqui. Voltamos. Vou colocar aqui. Estão me ouvindo? Sim, professora. Ah, obrigada, viu? Muito obrigada. Então tá, para a gente poder retornar. Eu vi aqui no grupo, vocês ainda não se posicionaram. Vocês vão preferir fazer individual? O que vocês... Por que vocês não colocaram nada? Só para mim saber aqui como que a gente vai trabalhar. Eu vi aqui Luciana, perguntar, realmente nossa turma, né? É só realmente só você, só primeiro período, então não é um grupo grande mesmo não. Vocês não têm vocês não têm trabalhado em dupla, em nenhuma outra disciplina, vocês não queriam, nesse momento, às vezes, se aproximar, fazer em dupla com o colega, justamente para se aproximar do colega? eu e a Luciane tínhamos combinado de fazer juntas. Aham. Então, por favor, depois coloca aqui, tá? Porque Uhum. aí, mesmo quem preferir individual, não deixem de colocar. Sabe por quê? Porque eu fico com receio de ficar, né, muito em cima da hora. Isso é ruim para vocês mesmos, né? Eu acho que semana passada eu cheguei a pedir, porque se a gente não definir isso, o prazo chega rápido. E aí eu não quero, eu sempre gosto de trabalhar com os grupos, né, em termos de trabalho, com antecedência, para vocês não passarem aperto depois, porque quer queira ou não, final de etapa, acaba juntando mais atividade, não só a nossa, mas de outras disciplinas também, tá? Thaís Maria, individual, obrigada, Thaís. Eu peço que todo mundo, de alguma forma, se posicione aqui, até mesmo para a gente saber que às vezes tem alguém que falta, para a gente, né, poder orientar e não deixar ninguém aí de fora da explicação, tá? Como eu falei com você semana passada, até li e falei do trabalho, é bem livre, tá? Não engessei nada, justamente para vocês fazerem, às vezes, aquilo que for possível, né? Nesse momento, eu tenho certeza que vão sair coisas muito bem feitas e coisas interessantes, tá bom? Então, tá. Então, de qualquer forma, Thaís Ô, colocou aqui. professora, só um Diga, pode minuto. falar. Eu vou preferir fazer individual porque eu não sei como que eu faria isso por internet e eu ainda não me mudei para BH, então, tipo, seria muito difícil para mim fazer isso em grupo agora ou em dupla. Tudo Aí por bem. isso que eu escolhi individual mesmo. Tá, não. Nesse momento, a gente sempre estimula, né, que vocês trabalhem, até porque eu acho que isso é interessante para vocês se aproximarem, mas como é um momento muito atípico, também não quero engessar nada a ponto de prejudicar. A gente vai fazer uma atividade que venha a ser para somar, né, e não para criar estresse e não para poder criar fator dificultador para vocês, tá bom? Então não tem problema nenhum. Eu só peço que se manifeste aqui no grupo, porque aí eu já sei, né, como a gente orientar direitinho. E amanhã eu encaminho para vocês também, coloco, já tá lá no site, mas eu coloco aqui no grupo do WhatsApp também as instruções do trabalho para nortear e vocês realmente não, né, poderem já trabalhar e pensar na atividade, tá bom? Então vamos retomar aqui. Como eu falei com vocês, a gente estava falando justamente dessa situação dos vírus, né, se multiplicarem dentro das células do hospedeiro, mas para que eles possam de fato exercer essa ação de replicação dentro da célula hospedeira, reparem que é necessário que haja um contato, né, do vírus com a célula hospedeira.
E esse contato se faz através daquela estruturazinha que eu até falei para vocês, no caso específico do SARS-CoV-2 como estrutura proteica, e de receptores à membrana do hospedeiro. Que é isso daqui, eu acho que mais do que eu falar, mostrar em termos de desenho, fica mais didático para o aluno, tá? Olhem só para vocês perceberem, nessa representação, que é até do SARS-CoV-2. Aqui é a representação da membrana plasmática de uma célula humana, tá? E aqui é um vírus. A célula humana, ela apresenta receptores. Não sei se vocês já ouviram falar, eles descobriram que para o SARS-CoV-2, existem várias células do corpo humano que apresentam um receptor, que é o AC2, tá? Que é esse receptorzinho aqui, ó, essa estrutura. Esse AC2 está presente nas células do trato respiratório, nas células vasculares, nas células do sistema renal. E isso que é o que possibilita, por exemplo, aqui, deixa eu admitir. Isso é o que possibilita, por exemplo, o vírus penetrar nessas células e promover danos a elas, né? Então, é justamente por isso a justificativa de que o SARS-CoV-2 causa outros malefícios ao nosso corpo que não seja exclusivamente o sistema respiratório. Por quê? Porque as nossas células apresentam, né, várias células, tipo celulares, apresentam esse receptor, tá? Então, ele acaba conseguindo literalmente encaixar nessa região e promover, né, a penetração do seu material genético. E aí tem aquilo que eu mostrei no slide anterior, antes da gente ir para o intervalo. O material genético dele é replicado e ele vai utilizar da maquinaria dessa célula para produzir a estrutura proteica e formar novos vírus. Então, eles já observaram que no SARS-CoV-2, quando um vírus entra na nossa célula, ele tem a capacidade de replicar e dar origem cerca de 10 a 100 mil novos vírus, tá? É uma quantidade enorme, se a gente imaginar, e é por isso que faz com que o processo infeccioso se torne, muitas das vezes, intenso e fazer um agravamento do quadro, tá? Esse processo, né, como eu falei com vocês, de reprodução do vírus, ele tende a ocorrer de uma maneira, muitas das vezes, intensa. Tem uma variação, tá? Vocês já devem ter ouvido falar aí nos próprios noticiários. Não existe um padrão, tá? Existe, por exemplo, tem indivíduos que são, a gente fala que são bons responsivos, né? São pessoas que do contexto do sistema imunológico, ele consegue se defender bem e não ter quadros de doença tão grave. Ao passo que tem pessoas que eventualmente, uma vez positivos, eles têm um quadro intenso, precisam ser hospitalizados, tem uns que ficam, né, mais de mês hospitalizado. Então, existe uma variação, é só a gente observar, existe uma variação muito grande, né? E essa variação é muito de indivíduo por indivíduo. Também levando-se muito em consideração o meu organismo, que é diferente do seu, né? O meu sistema imunológico, que é diferente do seu. O nosso sistema, processo nutricional, que também interfere, estresse, né? Tudo isso interfere no nosso sistema de defesa e, consequentemente, possa favorecer ou dificultar para a replicação do vírus no meu corpo. Aqui, chamando a atenção, né, de que isso sempre é fundamental, que o vírus utilize desse ambiente celular interno, por isso que ele é denominado de parasita intracelular, e ele apresenta duas vias, como eu falei com vocês, existem duas vias diferentes de replicação do vírus.
Uma é aquela que eu até mostrei no desenho. Eu falei assim, olha, preste atenção. Nesse desenho, essa célula, a membrana plasmática da célula se rompeu, né? E só que eu falei, não é sempre assim. É por isso que eu apresento a vocês essas duas maneiras de replicação do vírus. Uma que é a via lítica, tá? Onde é aquela via onde tem um rompimento da membrana plasmática da célula. E esse rompimento a gente denomina de lise celular. É quando a célula se rompe, é quando ela literalmente ela morre tendo a liberação do vírus saindo, né, dessa célula. Agora, existe uma segunda via, que é a via que a gente denomina de via lisogênica, que é nesse tipo de replicação, a célula hospedeira se mantém íntegra, tá? Só que ela vai continuar viva, mas trabalhando em função da carga viral. Eu vou mostrar a vocês em termos de desenho, porque eu acho que isso vai ser importante para vocês entenderem. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha como que fazer projeção assim gasta bateria. Meu celular estava super carregado. Aqui. E ele me falou agora que está acabando a bateria. Gente, só um minutinho. Aqui, que eu ver se eu ativo novamente para vocês a câmera. Isso, voltou, tá? Bem, então, olhem só. Aqui eu vou passar o videozinho já, mas como eu tenho que ir para a internet, eu quero explicar aqui antes de ir para lá, tá bom? Acho que didaticamente vai ser melhor pra gente. Isso daqui, ó. Olha esse desenho. Aqui tem a representação dessas duas vias de replicação do vírus, tá? Essa daqui de cima, que é com aquele rompimento da membrana e a liberação da carga viral, tá? Que é o que a gente fala que é o ciclo lítico. E aqui embaixo, onde na verdade a célula hospedeira, olha, ela permanece íntegra. Mas eu vou mostrar para vocês um detalhe. O que eu chamo a atenção é que aqui o vírus, né, que está representado aqui é aquele bacteriófago que eu falei no iniciozinho da nossa aula, que eu chamei a atenção de vocês, que vários dos conhecimentos que nós temos sobre os vírus foi estudado nesse tipo de vírus, né? E inclusive o ciclo reprodutivo dos vírus foi estudado neles. Olhem só, acompanhem comigo em termos de desenho. Aqui está mostrando o vírus, ele está tendo contato com a célula hospedeira. Nesse outro desenho está mostrando que esse Szinho aqui em vermelho, né? Olhem, presta atenção. Isso daqui é um material genético, né? Que o vírus inoculou, ele injetou esse material dentro da célula hospedeira. E aí, utilizando da maquinaria celular, ele vai produzir novos vírus. E por fim, a célula será rompida, a membrana plasmática da célula vai se romper, promovendo o que a gente chama de lise, né? E os vírus vão sair. A célula hospedeira morreu. Agora, nesse outro caminho, reparem vocês que logo após do vírus ter injetado o material genético, esse vírus que está aqui representado, né, em vermelho, reparem que ele vai ser incorporado ao material genético da célula hospedeira. Então, ela passa, olha, nesse próximo desenho, ela passa a ter, né, no seu material genético, o material genético do vírus também. E isso, o que na verdade é interessante? Nós vamos ver mais adiante na nossa CMC que a grande maioria das nossas células, ela se divide, dando origem a novas células. Por exemplo, eu tenho uma, ela se divide, vai dar origem a duas, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, quando o vírus, o material genético do vírus é incorporado à célula, o que nós observamos é que as novas células que serão formadas, elas terão o material genético do vírus também. Então, embora a célula hospedeira ela mantenha-se viva, ela na verdade ela vai estar sendo utilizada a favor do vírus, tá? E ele se mantém
e, consequentemente, ele acaba se replicando, né, em função da divisão celular da célula hospedeira. Tá? Então, é por isso que ela, inclusive, nem morre, porque ele precisa dela nesse sentido. Então, essas são as duas vias clássicas. Eu vou aqui terminar esse conteúdo teórico para depois mostrar a vocês o videozinho, tá? Porque aí eu acho que em termos de sequência vai ser melhor, mais produtivo para a gente. Aqui, em termos de transmissão de vírus, nós sabemos que existe uma grande variação, né, de vias de transmissão, depende muito do tipo de vírus. Atualmente, a gente está diante do SARS-CoV-2, que é um vírus de transmissão justamente, né, por perdigotos. Perdigotos são pequenas partículas de saliva que a gente, inclusive, libera ao conversar, né? Aqui nessa imagem, a gente está numa demonstração de quando uma pessoa espirra, que aí, inclusive, tem, logicamente, uma pressão maior e esses perdigotos conseguem ir em distâncias maiores. Mas, por exemplo, quando a gente está ali presencialmente, em sala de aula, eu sempre falo com os meus alunos, quem está ali nas primeiras carteiras, coitados, eles sofrem muito. Por quê? Porque a gente que é professor, a gente fala muito, né? E no que a gente fala, tem hora que tem uns perdigotozinhos indo para tudo quanto é canto. E quem fica na frente, muitas vezes sofre, né? E é uma via de transmissão, né? Se a pessoa estiver infectada, ela, através do perdigoto dela, possa conter vírus e, sem querer, esse vírus infectar uma outra pessoa, tá? Então é por isso que nós temos aí, a gente tem muito ouvido falar da etiqueta da tosse, do espirro, né? Desse cuidado, desse zelo maior que a gente precisa de ter. Não só conosco, mas com o próximo também. O próprio uso da máscara, né, essa obrigatoriedade, ela é uma prevenção para mim e para o próximo. Principalmente para o próximo, por quê? De repente, eu posso estar positiva para o vírus e não apresentar sintomas. Mas na hora que eu converso, eu acabo podendo transmitir isso para o próximo. E a recíproca é verdadeira, né? Na hora que eu estou perto de uma pessoa, conversando com ela estar de máscara, eu estar de máscara, protege a mim e protege a ela, tá bom? Nós sabemos que existem vírus, né, como, por exemplo, o vírus da dengue, que ele é transmitido por um inseto, que a gente fala que é um inseto vetor, que no caso é o Aedes aegypti, né? Essa imagem, inclusive, é do Aedes, a gente pode observar pelas patas, né, essa coloração preta e branquinha aqui, que é esse rajado, né, que é característico. As fêmeas desse inseto, que são as transmissoras, porque só elas se alimentam de sangue, então ela pica uma pessoa positiva, uma pessoa que apresenta o vírus e vem se alimentar de outra pessoa, ela possa transmitir o vírus, tá? Então, como eu falei com vocês, as vias, né, de transmissão, elas são variadas e depende muito aí do conhecimento do vírus, tá? Através do sangue, a gente sabe que sangue é material biológico, a gente tem que ter todo o cuidado, né? Afinal de contas, é uma via de transmissão de vírus, de protozoários, enfim, várias doenças são transmitidas a partir do sangue contaminado, tá bom? E ato sexual, né? Contatos íntimos. Nós sabemos que é também uma grande proporção de vírus possam ser transmitidos por essa via, né? A gente logicamente não tem que sempre chamar a atenção, por isso que o conhecer o vírus, do qual às vezes a gente esteja falando, ele é fundamental, porque existem diferentes vias de transmissão, tá bom? Aqui, como eu comentei com vocês, não existe um medicamento efetivo, né, para os vírus. Tem os retrovirais, mas não existe um protocolo único, né? Por isso que a gente está, inclusive, tendo toda essa discussão aí na mídia.
Os antibióticos são medicamentos exclusivos para as bactérias, tá? Eficientes para as bactérias. O uso indiscriminado deles, ao invés de fazer bem, possa promover resistência, né? E causar mal aos pacientes. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aqui no Brasil a gente tem muitas das vezes um erro, né? Uma tendência muito grande de se automedicar, de achar que o que foi bom para o vizinho vai ser bom para mim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. É justamente por isso até que hoje em dia foi preconizado que a venda de antibiótico tem que ser por prescrição médica, né? Justamente para conferir isso, só administrar para aqueles casos que de fato forem comprovados que aquele medicamento vai ser efetivo. Aqui eu comentei com vocês hoje, né, quando a gente fala de sistema imunológico, que nós temos diferentes vias, né, de vias de defesa. Na hora que a gente fala de sistema imunológico, eu não posso generalizar. De repente, o meu organismo, o meu sistema imunológico me protege de uma maneira e, eventualmente, por exemplo, do meu filho, ele possa vir a ter um outro tipo de resposta. Por quê? Porque cada indivíduo é único, né? Eu tenho a minha característica genética, eu tenho a minha particularidade, meu filho tem outra. Por mais que nós tenhamos, né, obviamente, uma sintonia genética, compartilhamento de informações genéticas, cada um é único. Então a gente não pode padronizar. E é isso que a gente observa muito, né? Basta o que a gente tem observado aí, às vezes aí nos noticiários. Tem pessoas, às vezes, da mesma família, que um indivíduo teve Covid, ficou mal, às vezes até evoluiu para óbito. Ele teve um parente que esteve do lado dele, né, muito próximo, e que às vezes não vai apresentar sintomatologia nem agravamento. Alguém aqui, me apareceu que alguém levantou a mão, quer perguntar? Pode ficar à vontade. Então, eu quero perguntar, o Zé Gotinha, ele previne vírus? É vírus? O Zé Gotinha é Sim, para da vírus? poliomielite. Ah, tá. A Tá? poliomielite, ela altera o DNA da célula? Aí eu vou te ser sincera, eu não sei, eu não me recordo se o vírus da poliomielite é DNA, não. É porque eu acho que ele não destrói a célula, né? Ele modifica ela. Ele seria lisogênico, mas aí essa característica dele não destruir a célula não é uma característica dele ser DNA ou RNA, é uma característica do ciclo dele de reprodução mesmo, tá? Eu vou te ser sincero, eu não me recordo, não sei com precisão. Prefiro falar assim do que chutar, tá bom? Do que falar Sim, errado. entendi. Então, eu Obrigado. realmente eu não sei se ele é DNA ou RNA, não. Tá bom? Posso olhar e depois eu te falo. Mas ele, poliomielite é viral. Bem, e aqui também um outro pequeno videozinho, inclusive ilustrando isso que a gente falou, tá? E aqui o Kahoot. Kahoot é um joguinho. E eu vou fazer o seguinte, vou apresentar a vocês e depois eu explico como que é esse Kahoot, tá bom? Essa linha de raciocínio aqui dos vídeos. Eu tirei mesmo, tá? É porque eu vou colocar, já tá aqui no jeito, mas eu tenho que colocar para vocês da internet. E aí, eu tenho que tirar a projeção desse meu material. Aqui. Deixa eu ver que apareceu. Isso. Ele tá vendo? Ele também é bem curtinho. Esse vídeo para passar aqui, né? Eu sempre gosto, eu acho importante passar vídeos curtos, porque senão a gente perde o sentido. Mas tem vários vídeos, né, que eu falei com vocês semana passada, que está no AVA. Se você tiver um tempinho de ver, vale a pena, tá? Por quê? Porque eles ilustram, né? Às vezes eles tomam um tempo maior, mas se você tiver um tempinho, ajuda às vezes a ilustrar
alguma coisa interessante para a gente em termos de modelo. Esses videozinhos que eu vou passar são 2 curtos, eles mostram para a gente principalmente essa via de entrada, tá? Do material genético na célula hospedeira. Aqui a gente está dentro, né, do ambiente sanguíneo, aí vem uma célula e vocês vão ver que vem o vírus. Olha, na hora que a gente fala que o bacteriófago ele injeta o material genético à semelhança de uma agulha de seringa, é isso daqui que a gente quer mencionar, olha. Olha lá, ele está injetando no interior da célula, aqui, o material genético dele está sendo incorporado, vai destruindo o material genético da célula hospedeira, vai passar pelas organelas citoplasmáticas dessa célula, e no final nós teremos... Oi? Pode falar. Pra mim travou. Para você travou? Para mais alguém travou? Porque aqui... Pra mim não travou não, mas ele tá sem som. Ah, não. Ele realmente Ele é sem som mesmo, tá? Porque, na verdade, eu até cortei aqui porque ele é em inglês, por isso até que eu tô falando para vocês entenderem o vídeo, tá? Deixa eu ver aqui, que esse daqui eu nem sei qual que é esse vídeo, não. Vou voltar aqui. Eu vou passar rapidinho, já que eles são 58 segundos, para quem travou aí, ó, só para acompanhar. Por isso que eu falei, aqui é um ambiente sanguíneo, e aqui vai ter a chegada de uma célula, que vai ser a célula hospedeira. E agora o vírus que vai chegar. Né? Ele está nesse ambiente circulatório e ele vai injetar o material genético para dentro dessa célula. Ele injeta. Aí essa representação do material genético dele está aqui, ó, incluído dentro da célula, que vai destruir o DNA da célula hospedeira, vai passar pelas organelas citoplasmáticas dessa célula e vai ter a produção de novos vírus. Esses novos vírus vão sair dessa célula hospedeira, promovendo a lise celular, tá? Tem aqui um outro, esse aqui também, ó, 1 minuto e 19 segundos. Vou começar aqui, ó. Aqui nós temos o vaso sanguíneo aqui em cima e as células, né? Imagine um ambiente do nosso corpo humano. De repente, o que vai acontecer? Vocês vão ver que vai sair do sistema circulatório. Olha, ele vai passar, vai sair desse aqui. Aí a partícula viral, tá? E aqui, olha, ele vai inocular o material genético, olha, para dentro da célula. Lembra aquela estrutura de capsídeo, né? Aqui ele se rompe, tem a liberação do ácido nucleico, que vai utilizar das organelas citoplasmáticas, esse aqui inclusive é o ribossomo. Haverá a produção de proteínas e a formação de novos vírus. E esses novos vírus agora, olha lá, produção de novos, né? Porque na verdade são centenas a milhares de novos vírus que vão ser formados. Posteriormente, esses vírus acabam saindo de dentro dessa célula, podendo infectar novas células, tá? E aqui é um vírus, um videozinho, que fala, inclusive, das vias de transmissão da COVID. Que esse daqui é um pouquinho mais longo, mas eu vou cortar ele rapidinho. Vou chamar a atenção aqui para vocês. Aqui, ó. Seria o ambiente respiratório, né? A pessoa com SARS-CoV-2. A representação dele, olha, por isso que ele parece uma coroa, né? Isso aqui é foto, tá, gente? Aí mostrando, a partir, né, desses espirros, tosse, a gente libera o vírus.
no nosso organismo ele é recolhido, né, por células de defesa. E a grande presença desses vírus no corpo humano, ele vai parasitar várias células, né? Só para vocês terem uma ideia, aqueles pontinhos ali coloridos, todos são vírus. Aqui chamando a atenção, né, desse material genético que está presente no vírus. E a pessoa infectada vai ter, né, todo esse material em grande quantidade no organismo. Aqui, olha como que tá bonita a estrutura viral, né? A glicoproteína que eu falei com vocês, que é ela que vai ajudar no reconhecimento da célula hospedeira. Então, quando essa pessoa infectada libera esse material, esses perdigotos contendo os vírus, podem inclusive serem transmitidos a outras pessoas. E esses vírus agora vão iniciar tudo de novo. Vão reconhecer as células hospedeiro, olha lá, aquele contato, né, de receptor que eu comentei com vocês. Aí, ela dentro da célula hospedeiro. Olha lá, ela acaba liberando o seu material genético e teremos a montagem de novos vírus, tá? E chamando a atenção justamente isso, de que ela vai utilizar essa maquinaria, inclusive das organelas citoplasmáticas. Olhem, aqui é a representação, por exemplo, do complexo de Golgi, dos ribossomos, tudo que está dentro daquela célula do hospedeiro, para ter a formação de novos vírus. É uma questão cíclica, na verdade, né? E aqui ele chama atenção que isso também possa levar a um quadro de pneumonia, que a gente sabe, porque essas partículas virais acabam podendo também infectar as células que compõem a nossa estrutura pulmonar, né? Então, ele chama atenção, o vírus ele passa pela via condutora e chega aqui, ó, isso aqui seria um ambiente pulmonar, né? Que são os alvéolos, que vocês vão ver que é o local onde tem a troca gasosa. Com a presença do vírus, quando ele chega nesse ambiente, ele vai promover um processo inflamatório. E aí a gente acaba tendo um aumento de produção, por exemplo, de muco, comprometendo inclusive a troca gasosa, né? Aqui, ó, esses pontinhos amarelados que vocês estão vendo nessa representação é justamente a presença desse muco, né? Que aí só vai fazendo com que a pessoa tenha cada vez mais dificuldade, que compromete a troca gasosa, ela tem cansaço e ela tem grande presença desse muco, catarro, né? Ou seja, tem todo um prejuízo no trato respiratório, que inclusive pode caminhar um processo de fatalidade. É isso que eles estão mostrando aqui dentro, ó, esse processo inflamatório aqui, e essa presença de muco, olha, esse ambiente amarelado. É isso que, né, no geral a gente fala dessa pneumonia, que possa ser pontual ou se generalizar pela estrutura pulmonar, tá bom? Aí dá as queixas que a gente sabe: dificuldade respiratória, febre alta, possa dar cefaleia, né, que é a dor de cabeça, inclusive possa levar a pessoa a ter que se hospitalizar e ter o processo de intubação com a ventilação mecânica, que é o que a gente tem ouvido, né, muito falar aí na televisão, tá bom? Bem, aqui em si ele agora vai repetir umas questões, então eu vou ficar aqui os 7 minutos, porque essa mensagem do vírus aqui pra gente nesse momento, eu acho que isso que é importante, tá bom? Quero saber se alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, podem ficar à vontade. Tem como você mandar esses links depois lá no grupo? Tem sim. É tem porque sim. Pra mim travou tudo. Não.
Tudo bem. Obrigado. Volto, eu mando sim. Eles são fáceis porque eles são leves, né? Porque eles são pequenininhos. Mando sim, tá? Deixa eu fazer só uma coisa, porque eu quero para esse joguinho que nós vamos fazer, eu quero só mostrar a vocês, apresentar. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo Kahoot. Vocês já jogaram esse Kahoot? Eu já. Já? Então você sabe como que é. Eu vou mostrar aqui. Não precisa, tá? Minha sugestão é que vocês façam aí no celular, que a maioria, né, até assiste a aula pelo celular. Enfim, usem aí o celular de vocês e não precisa, viu, gente? Não precisa fazer download de arquivo nenhum, não. Se você jogar aí no Google, eu até fiz aqui, ó, é o print da tela do meu celular. Eu joguei lá em cima, Kahoot. Vai aparecer uma tela como essa aqui para vocês, tá? E aí, vocês vão clicar nesse daqui, ó. Play Kahoot, Enter Game Pin Here. Tá? Vocês vão clicar esse íconezinho daqui. Se vocês clicarem nesse ícone, vai aparecer essa tela amarela. E aí você vai colocar esse game pin, é um númerozinho que eu vou gerar agora, porque a gente tem que gerar na hora de jogar, tá bom? Então eu quero só ver se aí vocês já coloquem, já entrem nessa página, que aí eu vou tirar daqui e vou entrar na internet. E tem uma coisa, se porventura alguém não tiver, né, condição de usar aí, enfim, não tem problema, tá? Por quê? Porque você consegue acompanhar a atividade, porque é isso que é importante, é que você possa, de fato, né, ver se você entendeu. Esse joguinho eu montei com perguntas relacionadas à unidade 1, né? Tem na aula de hoje de vírus e as aulas anteriores. Então, ele é uma mini revisão. E o que eu gosto desse jogo também é que ele não expõe ninguém, tá? Porque às vezes na hora que a gente faz um jogo, tem gente que fica sem jeito de participar. Ah, mas eu não lembro direito da matéria. Ah, e se eu errar, eu vou passar vergonha. Então, não precisa a gente ter esse receio, tá bom? Aqui, ele só pontua só mostra quem acertou mais. Ele não mostra, por exemplo, se eu errar tudo, só eu vou saber, ninguém vai saber, tá bom? Então eu gosto de falar isso para não inibir, né, ninguém a participar em função de um receio de achar, e ainda mais se a gente tem vocês que estão começando hoje, não tem problema nenhum, tá? É até bom que você participe, não precisa de ficar com receio, porque o que você errar só você vai saber, tá bom? Posso passar agora para a internet aqui? Todo mundo mais ou menos nessa tela amarela? Sim. Então tá. Olhem só que aí eu vou gerar o PIN, porque tem que ser agora, ó. Não tem como eu deixar pronto e usar depois. Eu vou entrar aqui, que o de vocês é CMC unidade 1. Jogar. Professor. E aqui vocês vão ver, vocês não tem que escrever nada não. Vocês, na verdade, eu vou explicar. Vai gerar o PIN. Vocês vão colocar aí nessa tela amarela esse número aqui, ó. 41. eu não tô compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, desculpa. Aqui, ó. Tá? Vocês vão colocar nessa tela amarela. 419374. E aí vocês vão passar para uma próxima tela, que aí vocês vão colocar o seu nome. Eu vou tirar a musiquinha. A musiquinha tem hora que compromete. Aí, Miriane entrou, vocês vão entrando, vai aparecer Clare, Thaís, Maria Eduarda,
Peraí, tô com uma dúvida. É pra jogar agora? Agora! Agora eu não consigo não, meu celular tá no carregador. Não, Misericórdia. tudo bem. Mas você consegue entrar no computador, porque eu tô no computador. No computador tem como? Então vou abrir aqui, Sim, peraí. você Vou abrir aqui. te manda Pode o link. abrir. Tá, me manda aqui. Eu falo o número se você quiser. Dito o número. Júlia entrou. Que te manda pelo Sibeli. WhatsApp ou É só jogar Kahoot no Google. Eu achei aqui. Kahoot. E aí, pelo número de participantes, gente, eu vou inclusive fazer o seguinte, porque ele tá com um tempo aqui, a gente pode reduzir o tempo, tá? Pra gente agilizar e não ficar aguardando. Professora, passa o PIN de novo, por favor. Passo 41 93 74. Eu abri aqui pra mim não mostrou jogo nenhum. Só tá uma tela verde. Então, aí ele não tá te pedindo o PIN, não? Não, eu coloquei o PIN aí, eu loguei aí, ó. Tá vendo meu nome aí? Só que não mostrou o jogo não, hein? Ah, não, mas por enquanto não vai aparecer, não. Por enquanto é só isso Ah, tá. mesmo, tá? Ah, tá, entendi. Eu só tô esperando, porque aí eu tenho que iniciar. Eu tô vendo aqui, tem mais alguém que vai entrar ou não? Só pra gente saber se a gente aguarda. Ó, o Otávio já entrou, a Rosiane, a Júlia, a Clara, a Miriane. Tem mais gente aqui, a Cibele, a Thaís. Tem alguém aí que tá pra entrar ou a gente pode começar? Eu acho que a gente pode começar, né? Porque ninguém falou que tá para entrar. Então, aqui, ó, agora, a partir de agora, Otávio, que você vai ver, ó, vou iniciar aqui. Aí vem a primeira pergunta. E aí é o que eu falei com vocês. Vai aparecer a pergunta e na tela do seu celular você vai clicar na cor que corresponder à resposta que você julgar correta. Então, nós temos Isso 8 não vale ponto participantes. não, né? Oi? Isso não vale ponto não, né? Não, lógico que não. Isso daqui é uma mini revisão, é justamente para vocês participarem, porque às vezes na hora que a gente Ah, pergunta, entendi. Obrigado. vocês ficam com receio, né? Com vergonha, assim vocês participam sem mais tranquilo, tá bom? Pode ficar sossegado. Inclusive, se errar, eu não tô sabendo que você errou também, não. É uma dúvida. A pergunta ela mostra no seu na tela Aqui, aqui ou na minha tela? Ah, então na pera aí, eu minha vou tela ter que aqui, ó. dividir Identifique a porque alternativa. é porque eu só vi a cor aqui. Tá. Agora eu vou ter que Ok? Eu leio também. Identifique a alternativa que corresponda corretamente organela citoplasmática e função. Qual que está correta? Aí, eu tava passou o tempo. eu nem respondi, eu tava lendo a pergunta agora que eu tive Não, que mas dividir a tela. entende. Mas agora você entendeu como que foi? Eu É porque aqui entendi. ele tá Então no vamos, tempo dele, tá? É entendi. que eu tinha Beleza. colocado 1 minuto. Não, mas agora não esquenta não. Eu também, a primeira vez que eu joguei, eu perdi, eu acho que umas 2, 3 perguntas, porque eu não estava entendendo como que era para responder. Então, é isso mesmo. Lisossomo faz parte da digestão celular, tá? É a única que está correta. Próxima. Aí. Vejamos. Composição das membranas celulares. Eu apresentei para vocês, não sei se vocês se recordam. Vamos ver. É bom que aí, se você não recordar, não tem problema. Depois é bom que vocês olhem lá no material e dão uma estudada. Nós somos em 8, né? Aí depois que os 8. Não sei não. Acho que são 8 pessoas.
É só clicar na resposta correta. Chat, tá? Uma pessoa para responder. Nossa, eu tô muito boiando, porque eu não fiz as outras aulas. Não tem problema não. É bom que você vai vendo aonde que a gente está passando pela matéria. Pois Isso é. mesmo. A membrana celular é uma bicamada lipídica com presença de proteínas. Ah, o Eu sobe fiquei e com a dúvida desce. naquelas cadeias lá, dessa parte aí, ó, daquelas cadeias que fica pro lado de fora, sabe? É cadeia de alguma coisa. As glicoproteínas? É, porque se é proteína, aquilo lá, o que que tá fazendo ali, né? Eu não entendi bem, tipo, função, o que que faz, assim. Ah, inclusive a função delas, Otávio, a gente vai ver na unidade 3, tá bom? Elas são Ah, sim, marcadores, entendi. para você ter uma ideia, aquelas glicoproteínas, elas são marcadores, inclusive, de tipo sanguíneo. Eu vou te mostrar, tá bom? Aqui. Identifica a única alternativa que não relaciona a célula procariota, ou seja, célula procariota não tem. Isso. Carioteca é o envoltório nuclear. E a célula procariota, ela tem um material genético disperso, né? Ela não apresenta carioteca. Muito bem, próxima. Vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. Células vegetais constituem um exemplo de célula procariota? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Hoje mesmo eu mencionei isso. Dentro do nosso contexto ali eu citei. Tem uma pessoa ainda para responder. Isso. Todo mundo acertou. Falso, né? Célula vegetal é uma célula eucariota. Muito bem. Aqui. Próximo. Aí o povo tá acirrado no pódio. A organela citoplasmática é responsável por sintetizar proteína. Sintetizar é a mesma coisa que produzir. Quem é que produz proteína? Hoje mesmo eu falei. Olha que falando de vírus, né? Mas como a gente fala da maquinaria celular, a gente tem que citar. Isso, quem produz proteína são os ribossomos, tá? E Maria Eduarda voltou. Próxima, nome dado ao envoltório nuclear das células eucariotas. Eu mesma falei aqui numa questão anterior. Agora é mamão com açúcar. Vocês têm que prestar atenção que a professora fala demais. Tem hora que ela fala
o que não devia. Isso, carioteca. Carioteca ou envoltório nuclear é a mesma coisa. Verdadeiro ou falso? Os vírus são considerados seres vivos? Muito bem. Falso. Vírus não é ser vivo. Ele é um ser inerte, né? Muito bem. Próximo. Tô gostando, vocês estão mais acertando. Tô gostando de ver. Do ponto de vista estrutural, um vírus é um pouco mais do que um pacote de proteínas e ácidos nucleicos. Hoje eu mesmo comentei com vocês. Vírus é basicamente verdadeiro ou falso? Você joga, minha filha. Minha menina agora viu que eu tô colocando Kahoot aqui, ela tá querendo jogar. Muito bem! Todos acertaram. Certíssimo. Próximo, Maria Eduarda. Nome dado ao revestimento proteico que envolve o ácido nucleico em partícula viral. Também tá fácil. Mostrei vocês, lembram? Tem uma coisa que está presente em todos? Muito bem, capsídeo. Próximo. Toda partícula viral é chamada de? Virion. Todo mundo acertou, bem, isso mesmo. E o povo tá no mexer ali de posição. Os vírus multiplicam-se dentro de células vivas, usando a maquinaria de síntese das células hospedeiras. Verdadeiro ou falso? Ah, essa... Falei demais aqui hoje. Muito bem. Tô vendo que vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Próximo. Maria Eduarda não larga, não, ó. Pegou o pódio e tá lá. Verdadeiro ou falso? Vírus mortais são aqueles de ação rápida, podendo apresentar uma taxa de mortalidade acima de 85%. Como exemplo, é o vírus HIV. Prestem atenção. Ai, eu respondi errado. É porque a gente começa com tudo Na hora certinho, que você né? teve, na hora que você fala, aí vem. É por isso, presta atenção, porque é o exemplo que é o erro. né? Aqui seria o exemplo do ebola, o HIV é um vírus de ação lenta, ele funcionou como pegadinha, mas vale aí, viu?
Em prova tem que ter cuidado. Às vezes tá no finalzinho, tem hora que a gente empolga, né? Isso mesmo. Isso, aí a gente não vê. Eu sei, velho. Pegadinha mesmo. Quando da reprodução viral, a célula hospedeira é lisada e morre. Observamos o ciclo? Aquele onde tem um rompimento da membrana plasmática. Que nome a gente dá? Eu acho que eu confundi. É bom, o que eu gosto disso, né, em final de unidade, porque a gente às vezes percebe isso e não deixa para perceber só na hora de prova, né? Porque a gente consegue ver e ajustar um caminho. A gente percebe naquilo que a gente pode confundir ou não. Mas eu tô gostando de ver, viu? Vou ser sincera com vocês. Vocês estão, se vocês observarem, a maioria tá acertando. Então quer dizer que estão prestando atenção. Esses de vírus, principalmente, vocês estão acertando bem. Esse foi 66, ó. Ciclo lítico. Pois é o lítico, né? Eu confundi mesmo. Ciclo lítico tem a lise. O lisogênico é aquele que se mantém íntegro, tá bom? É bom que vocês mantenham aí o foco, né? É bom que dá para vocês perceberem e gravarem antes da hora, né? Depois de prova. Antibióticos têm ação rápida contra os vírus, devendo ser administrado nas primeiras horas do processo infeccioso. Isso é verdadeiro ou falso? Antibiótico para vírus? Muito bem, falso, né? Antibiótico é para bactéria. Thaís agora pegou o posto. Nome da organela citoplasmática responsável pela digestão celular. Hoje mesmo vocês já me responderam isso. Se não me engano, foi, eu acho que a primeira pergunta. Muito bem, o lisossomo, ele tem enzimas digestivas. Maria Eduarda pegou o posto de novo. Já tá acabando, tá, gente? A organela citoplasmática é responsável pela neutralização de substâncias tóxicas, como os agrotóxicos. E só lembrando que aqui, ó, é retículo endoplasmático liso, aqui é retículo endoplasmático rugoso. Como agrotóxico, como corantes, como medicamentos, né, que porventura possam chegar às nossas células. Quem é que neutraliza? Só uma pessoa respondeu? Tá. Por que o povo está com dificuldade de responder essa? Um é rugoso e outro é o quê? O réu é liso. É porque igual é muito fácil confundir com peroxissomo, né? É muito fácil confundir. Sim, a diferença é que o peroxissomo, ele protege a célula de alterações tóxicas, mas que a própria célula produz, né? Por exemplo, a amônia. Aqui é justamente o retículo endoplasmático liso, é aquilo que porventura chega até a minha célula, por agrotóxicos, por aditivos, né? Às vezes a gente alimenta tantos aditivos tóxicos, enfim, que possam causar algum prejuízo à célula. Então, o liso, esse é o diferencial, tá? Realmente ele é fácil de confundir, mas a gente até trabalha justamente para isso, para vocês conseguirem enxergar essa diferenciação. Mas, ó, muita gente acertou, que bom. Professora, essa é a única função dele? Porque eu chutei, eu fiquei entre um e o outro, aí eu chutei, mas eu não sabia exatamente. Retículo endoplasmático liso, ele também é reserva de cálcio, tá?
tá? Que é muito importante também, é uma questão que a gente trabalha muito. Ele é reserva de cálcio e ajuda a neutralizar, Ok. tá? Próximo. Agora a Maria Eduarda tomou aqui à frente, de novo. Verdadeiro ou falso? O espaço entre a carioteca, que a gente já viu que é o envoltório nuclear, né? E a membrana plasmática, compreendendo todo o material amorfo e as organelas citoplasmáticas, damos o nome de citoplasma. Verdadeiro ou falso? Esse é tranquilo. Muito bem, verdadeiro, né? É todo esse ambiente entre o núcleo e a membrana plasmática, tendo ali o ambiente de citoplasma. É muito fácil confundir esses trem. Eu É igual, sei, o outro é o citosol. citosol. É, Mas aí por isso que citosol. eu falei que tem organela citoplasmática, justamente para diferenciar e direcionar a resposta correta. A célula eucariota animal apresenta, exceto, ela tem ribossomo, ela tem peroxissomo, ela tem cloroplasto, ela tem carioteca. Qual que ela não tem? Eucariota animal. Só faltam duas, tá, gente? Aí a gente finaliza. Muito bem. Cloroplasto é característico de célula vegetal, né? É participativo ali do processo de fotossíntese. Então, muito bem. Isso não tem célula eucariota animal, é só vegetal. 19ª, que é a penúltima pergunta. O núcleo da célula procariota contém DNA de forma organizada dentro de envoltório nuclear? Célula procariota? Ah, viu? Esse negócio de clicar antes dá ruim. Não é? Ah, não joguei esse mais não. Não, agora vai ser a última. Não pode largar o osso, não. Tinha que ter a opção de corrigir. Só acho. Faz parte. Falso, porque é justamente esse detalhe. A célula procariota, ela não tem envoltório nuclear, né? Isso é característico da célula eucariota. A última pergunta. Vamos ver se a Maria Eduarda permanece no pódio. Vejamos a próxima. O vírus, o Covid-19, apresenta RNA? Verdadeiro ou falso? Isso é rapidinho. Isso a gente falou tanto aqui. Muito bem, verdadeiro. O vírus SARS-CoV-2, ele é RNA, né? Então, verdadeiríssimo. Vejamos o pódio final. Júlia, em terceiro. Thaís, em segundo. E em primeiro, Maria Eduarda, nosso pódio. Parabéns, meninas, parabéns a todos vocês. Como eu falei com vocês, a gente não sabe, né, quem que erra ali, mas dá pra gente perceber de uma maneira geral, né, que vocês mais acertaram do que erraram. Então isso pra gente é muito bom, né, pra gente ter um apanhado, uma noção. Também dá pra vocês um norte de eventualmente alguma coisinha que às vezes vale a pena ver de novo, né, no sentido de fixar, e alguns errinhos que às vezes são, porque eu fui apressado, né, isso acontece sim, faz parte do Kahoot.
Mas eu queria agradecer a vocês, né? A gente até excedeu, mas eu acho que valeu a pena para a gente ter esse momento, né? De uma breve recapitular o que a gente viu nesses últimos encontros. Muito obrigada. Sextou. Um bom descanso a vocês. E eu vou encaminhar a vocês a instrução bonitinha, embora eu já tenha falado aqui até na aula passada, para vocês não deixem as coisas para a última hora. Tem as atividades, vocês viram, um estudo dirigido, né? Para entrega, se não me engano, já para a semana que vem. Tem tudo lá no AVA, mas eu também encaminhei para vocês, né? Semana passada para o WhatsApp. Não deixem de entrar e ver, não, tá? As instruções, encaminhar para o meu e-mail. Tem tudo lá naquele material que eu encaminhei para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, estou aqui à disposição, qualquer dúvida podem perguntar e bom descanso. Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Professora. Diga, podem falar. Esse jogo dá pra gente jogar também sozinha, como se fosse com o computador? Ou tem que ter mais pessoas? Não tem, porque precisa de gerar o PIN. Tanto por exemplo, que eu não conseguia, eu já até geraria o número e dava para vocês. Mas para jogar, tem que ser essa questão do momento. Entendeu? Eu tenho que entrar. O jogo tá salvo para mim, mas para o jogo ser viável, eu tenho que clicar play, tem que gerar esse número. Por exemplo, esse número não serve para daqui meia hora. Não serve. Se a gente quiser jogar agora, eu tenho que começar tudo de novo. É porque minha filha também jogou ele na escola e eu achei que era mais ou menos assim, que vocês conseguiam baixar como jogo normal e jogavam. Sim, a gente tem usado muito por causa do online, né? Porque é uma maneira interativa. Então, a gente tem usado muito isso geral mesmo. Mas não tem como a gente aqui não tem como passar o número para vocês não, tá bom? Quem dera se as atividades no AVA fossem assim. Não, mas uma coisa eu posso te falar. Eu vou colocar e vou usar. Viu que eu acho ele interativo? E justamente isso, porque também preserva o aluno possa errar, possa acertar, e ele é uma maneira de avaliação. E todas as minhas turmas têm gostado muito desse sentido, né? Porque você consegue avaliar um pouquinho essa trajetória, tá bom? Mas ali no AVA, Otávio, semana passada até entrei no AVA e mostrei aqui para a turma de vocês. Tem muita coisa, né? Igual eu coloco muita coisa lá, mas é para acrescentar para vocês. Não é obrigatório necessariamente fazer, tá? Então, tem um tempinho, pode entrar, entra e vê. Sim, eu vi. A questão é que as perguntas lá, elas não condizem muito com o que está estudando. Aí, isso é ruim, entendeu? Entendi. Tem as questões institucionais muito, que é para fazer, que é obrigatório, viu, Otávio? Aquela de aprendizado, né? Pelo menos essa matéria eu tô em dia. As outras ainda eu tenho que equilibrar essas atividades ainda. Isso, responder as sessões certinho. É importante, tá bom? Sim. Professora. Diga, pode falar? Porque as questões que eu mais errei nesse joguinho foi sobre a célula, tipo, os detalhezinhos. Essa foi a sua primeira aula ou a sua segunda aula? Na verdade, a gente iniciou, esse é um assunto que a gente iniciou na primeira. E estendemos até a segunda. Uma pergunta. Okay. Tá? Então, ela teve continuidade. A gente ficou 2 encontros. Sim, uma pergunta, professora. Pode fazer, Otávio. Lá no AVA, eu cliquei na sua matéria para poder assistir a primeira aula. Você subiu, foi no Google Drive, né? Aí tem que ficar pedindo permissão. Aí eu mandei permissão semana passada, mandei essa semana. Aí não foi aceita. Eu não consigo acessar o conteúdo se não der permissão, entendeu? Tem que dar permissão. Porque senão não dá permissão. No Google Drive você colocou ele com permissão, ele não tá livre. Então, a primeira aula, particularmente, eu não consegui assistir. Eu posso até olhar lá de novo, porque todos os meus vídeos não tem nenhum trave não, Otávio. É só o da segunda sessão que tá normal. A primeira sessão... Eu vou ver, que tá no Google Drive. Aqui.
se tem algum erro do vídeo. Mas, por exemplo, a maneira como a gente salva e a maneira como a gente disponibiliza é a mesma. Não tem nada de ter que dar permissão, não. Mas eu vou olhar, porque às vezes tem uns Sim, videozinhos que a gente... mas isso é do Google. É do Google. Lá no seu Drive, quando você compartilha qualquer material, você pode colocar livre ou para a pessoa pedir permissão. Aí ele tá pedindo permissão. Aí toda vez que abre, ele tem que ficar pedindo permissão. Engraçado, eu vou olhar isso, que ninguém comentou comigo e eu vou te ser sincera, vou até perguntar aqui pro meu menino, para ele ver juntamente comigo, para ver se tem alguma coisa em sentido, tá bom? Se tiver, eu libero, porque não é para ficar exclusivo, não, tá bom? Eu vou Sim, olhar obrigado. e se eu tiver que mudar alguma coisinha, eu mudo. Porque a princípio não era para ter nada de diferente, não. Ok? Sim, ok. Mas isso é bom, viu, gente? Qualquer coisa, vocês me participam aqui, e o que eu tiver de fazer e às vezes o que for tiver ao meu alcance, eu faço para disponibilizar e para todo mundo ter acesso, tá bom? Mais Sim, alguma é a aula dúvida? é do dia 28. Tá, Eu foi a olhei. primeira. Isso. Tá, eu vou olhar o que é. Fica até fácil, né? Porque foi a primeira. Pode deixar, que eu vou olhar lá o que tá acontecendo e o que eu puder fazer para mudar, eu faço, tá bom? No mais, então, boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite, professora. Sextou, gente, sextou. Fiquem com Deus. Boa noite, Boa professora. Com noite, Deus também. gente. Um grande abraço para vocês. Bom descanso. Abraço. Tchau, tchau.